perguntas boas. Lembra? Eu falei o nome de vocês aí. Já comecem a enviar as perguntas aqui agora. Pessoal do Goiás, quero ver mandando pergunta. Pessoal do Nordeste, quero ver mandando pergunta. Rio Grande do Sul, quero ver mandando pergunta pra cá agora. Minas Gerais, tem muita pergunta boa, tem muita dúvida ali em Minas Gerais. Eu sei que a gente pode ajudar muito vocês ali. Então já comecem a enviar dúvidas, enviar perguntas aqui, porque hoje, nesse Bom Dia, nós faremos um bom dia maravilhoso para você mostrar para o seu indicador, para o seu monitor, para o seu pré, para os seus graduados, para o seu distribuidor, as dúvidas que nós vamos conversar aqui. Então já comecem a enviar aí o mais rápido possível, tá? O mais rápido possível. Já comecem a enviar perguntas para a gente poder iniciar o nosso perguntas e respostas. Graduados, vamos lá, quero ver vocês enviando aí, já começou a chegar perguntas aqui, mas eu quero ver os líderes maiores se envolvendo com a gente, mandando perguntas, né? Tem líderes aí, diamantes, até brilhante, que não enviou pergunta ainda. Estou esperando enviar essas perguntas para vocês contribuírem para o nosso Bom Dia Terra Live, tá bom? Então vamos ver aqui quais perguntas chegaram aqui. Ok. Então vamos lá, vou começar com a primeira aqui do Adilson Machado. Ele fez a seguinte pergunta: qual postura deve-se ter para convidar pessoas para o projeto? Essa é uma pergunta muito interessante porque ela é muito relativa. Mas a resposta, ela é bem simples, Adilson. E talvez o fato da resposta ser muito simples, muita gente vai menosprezar ela. Mas a postura de convidar alguém para o negócio deve ser exatamente a mesma postura de vender o aparelho, né? Vestimenta singela, se a tua roupa ela tá chamativa demais ou desleixada demais, ambos os extremos são ruins. Uma fala compassada, as ideias bem organizadas, usar a pasta de apresentação do plano de negócio para ter um raciocínio linear que o cliente entenda. E essa pergunta ela é muito interessante, por quê? Porque a apresentação do plano do negócio ou convidar pessoas, né, para o projeto é a mesma coisa da venda de um produto. Tem muita gente que não capta muito, que não consegue entender muito bem isso. Olha, o produto é uma venda. O negócio também é uma venda. Ambos precisam dos mesmos gatilhos, né? Então, você veja bem, eu não vou entrar em como apresentar, que aí nós falaríamos sobre prova social, a gente falaria sobre algumas outras artimanhas de convencimento. Mas eu vou me atentar aqui à pergunta do Adilson: qual a postura? Primeira coisa, antes de mais nada, ninguém vai entrar num negócio que ele não sinta segurança em quem está apresentando, que ele não sinta verdade, que ele não sinta principalmente sinceridade. Então existem alguns atributos que a gente tem que parar para pensar e se colocar no lugar de quem está recebendo o convite. Por que eu entraria no negócio, né? Por que eu entraria no negócio? Então é simples o entendimento do porquê eu entraria no negócio. Tá muito ligado a sinceridade de quem eu estou escutando, a verdade do que eu estou escutando, a segurança do que eu estou escutando. Então a postura da pessoa, ela é a mesma postura da visita, a mesma postura que nós temos lá na casa do cliente, de seriedade, de compromisso, de cumprimento de horários e assim por diante. Mas o mais importante é você passar para a pessoa que está ali escutando os gatilhos corretos, principalmente os gatilhos de segurança. A pessoa tem que se sentir segura, ele está recebendo uma proposta para mudar de vida, né? Então vamos lá. Ok. Chegou aqui da Daisy, lá da Bahia. Como fazer o levantamento de necessidade? Por favor, dê um exemplo. Tá. Então primeiro a gente vai entender o que é o levantamento de necessidade. Necessidade é um problema. Sempre. Então a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é: se você não for um bom administrador do caos, tá? Lembra dessa palavra, o caos. Um bom administrador do caos, você não será uma pessoa
que vai conseguir levantar a necessidade. Por quê? Porque 90% das necessidades elas estão ligadas ao caos. O que isso significa? Toda necessidade ela está ligada a um problema, a resolução de um problema. Então, como fazer o levantamento da necessidade? Expondo para o cliente um problema que ele nem sabe que tem. Então, vou dar um exemplo para você de um levantamento de necessidade incrível. Primeira coisa que eu faço é juntar as informações das 6 fases da venda. Lá no pré-venda, lembra da primeira fase da venda, chamada pré-venda, que é justamente aquele momento que o distribuidor ele vai buscar informações com o indicador, com o monitor sobre o cliente. Ali eu vou descobrir se o cliente ele tem algum problema de saúde, se o pai está vivo, se a mãe está viva, morreu, do que morreu? Ele morreu de AVC, entendi. Qual foi a patologia que o tio dele morreu, que a mãe dele morreu, que o pai dele morreu? Eu vou buscar quais são os casos de enfermidade dentro da família, para fazer com que a minha apresentação ela seja canalizada justamente para aqueles motivos dos quais faz parte do cotidiano dele. Então vou dar um exemplo para vocês. A maioria das pessoas não sabe, mas é muito interessante salientar isso, né? O câncer, por exemplo, ele tem uma predisposição genética muito grande. Uma predisposição genética muito grande. O Dr. Glauson, dentro de uma das lives, conversou sobre isso conosco e disse o seguinte: olha, se a sua mãe teve câncer de mama, você tem uma probabilidade de 25% a 30% de desenvolver câncer de mama. Se a sua avó teve câncer de mama, essa probabilidade passa dos 50% de você desenvolver câncer de mama. Se a tua bisavó teve câncer de mama, você passa de 80% da probabilidade de ter câncer de mama. Então percebe o que nós estamos colocando aqui, e isso é muito interessante se atentar. Quando eu busco as informações no pré-venda, eu estou munindo o meu arsenal para levantar as necessidades corretamente. Então eu sempre fiz muito isso. Eu sei que o pai dele já sofreu 3 infartos e fez uma ponte safena. Então lá, Deise, na hora da apresentação, eu vou caminhar com um produto apresentando os benefícios do magnetismo, do infravermelho longo e da vibroterapia na prevenção nos problemas cardíacos, na prevenção nos problemas circulatórios e respiratórios que podem causar, seja parada cardiorrespiratória ou seja infarto miocárdio, que são os casos mais abundantes que a gente tem no Brasil. Ou seja, aonde que eu estou olhando? Eu estou olhando para o problema. É o problema que causa a venda. É o problema que faz alguém entrar no negócio. Por que alguém quer beber água? Porque ele tem sede. Por que alguém quer ganhar dinheiro? Porque ele não tem dinheiro ou ele quer mais dinheiro. Então perceba que a venda, tanto do negócio, quanto do produto, quanto de uma água, quanto de uma Ferrari, quanto de qualquer coisa, está muito mais ligado à necessidade que nós criamos na cabeça do cliente ou ele mesmo cria para confortar aquilo que ele quer comprar. Então vou dar um exemplo para você de um levantamento de necessidade que eu faço, que é maravilhoso. Eu simplesmente vou conduzindo o cliente para perguntas das quais a resposta dele vai comprometer ele a comprar comigo. Então vou fazendo a seguinte pergunta para ele: ô, dona Deise, raciocina comigo, a senhora trabalha o dia inteiro. O dia inteiro. A senhora e seu esposo, a senhora tem 2 filhos, tem uma casa. Então eu queria entender uma coisa assim: quem cuida da casa? É a senhora. Quem cuida do esposo? É a senhora. Quem cuida das crianças? É a senhora. Quem cuida do trabalho, do faturamento, como a senhora contou, que é uma líder de uma equipe de vendas? Também é a senhora. Quem cuida de todos os problemas que acontecem dentro da equipe? É a senhora. Quem vende o produto? É a senhora e seu marido. Quem faz a entrega? Também é a senhora. Aí eu tenho uma pergunta. Já que a senhora, Deus te deu esse dom de liderar a sua casa, liderar a sua equipe, liderar a sua vida, que a senhora é o pilar da sua casa junto com o seu marido, a pergunta é: se a senhora entrar num problema de enfermidade por não se cuidar, por não prevenir, por não ter tempo de fazer atividade física, por sempre estar comendo na correria, às vezes não almoça no horário certo, não janta no horário certo, tem dia que nem almoça, tem dia que nem toma café da manhã, uma correria danada, a pergunta que eu tenho para a senhora é bem simples: se a sua saúde entrar um problema, se a senhora tiver alguma situação na tua saúde, quem vai cuidar de tudo isso? E sabe o que mais assusta, dona Deise? Que 90% das pessoas que nós conversamos sobre isso, a saúde sempre está em segundo plano, terceiro plano. Ah, não, 2022 eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero isso, eu tenho vontade daquilo. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Se a tua saúde não estiver bem,
A senhora consegue comprar carro novo? Não. Consegue trocar de casa? Não. Se a tua saúde não estiver bem, o que a senhora faz? Nada. Então é muito interessante a gente entender, dona Deise. Então eu vou construindo a ideia, toda a ideia, eu vou construindo ela em cima de mostrar para ela a necessidade de ter o produto, de mostrar para ela a necessidade de que o produto faz na vida dela. Então eu dei um exemplo bem básico, né, bem iniciante aqui, que de fato ele é um dos mais básicos que tem. Mas existe levantamento de necessidade mais profundo, que nós já sabemos dos casos, através da anamnese, dos casos de família que tem do cliente, como eu, por exemplo, tive um caso que a mãe da cliente, ela já tinha feito 2 cirurgias de varize, aquela cirurgia grande e tudo mais. Então, é muito interessante entender o seguinte: quando eu estava fazendo a apresentação do produto, eu não falei para ela da mãe dela. Não, mas eu disse o seguinte: a senhora veja, eu não lembro o nome dela, mas digamos se fosse Dona Maria, a senhora veja, Dona Maria, tem muita gente que não se, sabe, não acorda que a nossa circulação é tudo. A senhora já imaginou uma pessoa que trabalha o dia inteiro e está de pé, correndo para um lado, para o outro? Olha, eu já sabia que ela era vendedora e ficava atrás de um balcão, o dia inteiro de pé. Já sabia que a mãe dela tinha problema de varize. Olha como eu construí a ideia, tá? Fiz o quebra-gelo, levantei a necessidade de maneira generalizada. É assim que eu faço. Então, primeiro eu faço o quebra-gelo, certo? Com a técnica Force, família, ocupação, recreação, saúde. Quando eu entro no assunto saúde, eu vou levantar a necessidade de maneira generalizada. Eu vou falar da saúde mundial, vou falar da água, vou falar do alimento, vou falar da noite de sono. Eu vou levantar a necessidade de maneira generalizada. Quando eu entro na apresentação do produto, eu faço o que eu chamo de funil de venda. Eu vou afunilando o levantamento da necessidade para a necessidade do meu cliente. Então, primeiro eu vou fazer o quebra-gelo, criar rapport, sinergia, vou fazer um levantamento de necessidade generalizado, que esse é muito simples. Eu vou falar da quantidade de horas de sono, vou falar do envelhecimento precoce, vou falar dos casos de enxaqueca, dores crônicas, doenças crônicas não transmissíveis, vou falar do generalizado. E quando eu entro na apresentação do produto, onde eu vou falar aí propriamente dito das tecnologias, então eu vou afunilar isso para a necessidade do cliente. E quando eu estava lá com a Dona Maria, não sei se o nome dela era Dona Maria, eu não me lembro, faz muito tempo isso. Eu já sabia que ela era uma vendedora de loja e já sabia também que a mãe dela tinha tido muito problema de varize. Como que eu sabia disso? Lá no pré-venda, primeira fase da venda. E aí, nesse dia, foi muito engraçado que eu falei para ela: só ver, Dona Maria, às vezes a pessoa não se dá conta, passa o dia inteiro correndo para um lado, de pé o dia inteiro, chega em casa, vai cozinhar de pé, tem muito pouco tempo para cuidar do corpo, para descansar. E eu tenho uma amiga minha, que a mãe dela teve muito problema de varize, e fez uma cirurgia, não resolveu, fez 2 cirurgias, não resolveu, e era uma moça nova, com 55 anos de idade, ela começou a aparecer muita protuberância de varize, e ela, para só ter uma noção da gravidade, porque a mãe dela já tinha tido varize, então era um problema genético, ela tinha que ficar com aquela meia de compressão todo dia, o dia inteiro. Se ela tirasse a meia, a perna dela inchava, ela tinha problema de circulação, tinha problema de retenção líquido, ela tinha uma sequência de problemas ali graves. Então, às vezes as pessoas não se dão conta que a varize, ela tira a qualidade de vida, a pessoa não pode tirar umas férias com a família, não pode ir para a praia porque dá inchaço, não pode fazer uma caminhada porque tem problema de varize, sente muita dor. Então, qualidade de vida não está ligado a simplesmente você possuir dinheiro, mas você poder usufruir do dinheiro. Porque imagina, se a pessoa trabalha o dia inteiro, todo dia, o dia inteiro, todo dia, mas quando chega na hora de ir num parque aquático com a família, não pode ir porque tem um problema. Chega na hora de ir na praia, não pode ir porque tem um problema. Chega na hora de ir num resort com a família, não pode ir porque tem um problema. Qual a serventia do dinheiro se ele não pode ser usado a favor de eu usufruir dele com a minha família, de eu curtir com os meus filhos? Eu vou num parque de diversão com a minha família, eu tenho que ficar sentado num restaurante porque eu não posso andar, minha perna dói. Eu tenho fibromialgia, eu tenho varize, eu tenho problema de coluna. Tudo por quê? Porque não previne. Nenhuma doença, Dona Maria, nasce do dia para a noite. Nenhuma doença. Ele dormiu e acordou infartado. Não, existe uma predisposição. Acúmulo de gordura dentro das artérias, triglicerídeos, né? A formação das placas de ateroma. Não se cuida, elevação do colesterol, falta de atividade física, não toma banho de sol, não dorme bem.
Eu sempre digo, quanto tempo você passa se alimentando? Ah, eu levo meia hora para o café da manhã, 1 hora para o almoço, meia hora para o café da tarde e 1 hora para a janta. Ou seja, você leva 2 horas se alimentando. E quanto tempo você leva dormindo? 8 horas, 7 horas, 9 horas dormindo. Então perceba que por que é que o sono tem a duração de no mínimo 8 horas? Que é justamente o tempo mínimo que o seu corpo leva para poder purificar, limpar todo o seu sistema diurético. Por isso que quando a gente acorda de manhã, Dona Maria, a gente vai no banheiro fazer xixi, a nossa urina ela é mais escura, tem o cheiro mais forte, né? A maioria das pessoas, o intestino geralmente funciona muito mais na parte da manhã e na parte da noite. Então percebe-se o que? O sono, ele não serve para que você descanse. O sono serve para que o seu corpo ele consiga purificar tudo de ácidos e toxinas e tudo que você, durante o dia que você adquiriu, durante a noite ele vai corrigir isso. Ele vai corrigir através do seu sistema linfático, através do seu sistema diurético, ou seja, dos seus rins. Ele vai corrigir através do seu fígado. Aí a pessoa diz para mim que dormir em qualquer lugar é tudo igual. Como que é tudo igual? 83% dos casos de AVC acontecem enquanto as pessoas estão dormindo. 74% dos casos de infarto do miocárdio acontecem enquanto as pessoas estão dormindo. Mais de 60% da população nacional só no Brasil sofrem de dores na coluna, sejam dores musculares ou dores osteomusculares, ou seja, a pressão dos ossos no músculo. Uma quantidade gigantesca hoje de pessoas sofre de enxaqueca diariamente, dores diariamente, que ele não sabe nem do que é a dor. Ele simplesmente vai lá e toma um remédio. Estou com dor de cabeça, tomo um remédio, estou com isso, tomo um remédio, estou com aquilo outro, tomo um remédio. E a pergunta que fica é muito simples. O que tem mais valor para a nossa vida? A nossa saúde bem, a gente ter disposição, acordar bem, estar bem com a família, acordar disposto, sabe? Acordar bem, saudável. Meu Deus, olha, eu tô bem, eu não tô com dor, eu tô disposto, eu tô com energia, eu tô bem. Acordar bem ou uma geladeira nova? Não tem muita lógica a gente negociar a nossa saúde por trocar por nada. Incrível isso, né? Tudo isso conteúdo de treinamento que vocês já receberam 1000 vezes, tá? Dr. Glaucio mesmo, a última vez que teve aqui no Perguntas e Respostas, respondeu muita coisa que dá para fazer levantamento de necessidade. Como fazer para lidar com a minha equipe muito longe da minha cidade? Organização. A distância não é um problema quando existe organização. Hoje as redes sociais fazem com que nós estejamos aqui em Maringá, vocês estão pelo Brasil inteiro e nós conseguimos fazer um trabalho maravilhoso juntos, de treinamento, de duplicação e de tudo mais. Há dias atrás nós falávamos sobre isso, né? É muito importante que os líderes eles evoluam de acordo à evolução do mercado. Não ser dependente do presencial, não ser dependente de estar lá para ser um grande líder, né? Paulo, mas isso é novo, e aí eu vou ter que vocês entrem aqui junto comigo agora e admitam a nossa ineficiência, começando pela empresa, que demoramos para aprender, demoramos para acordar, a pandemia nos ensinou, né, nos colocou a faca no pescoço e nos ensinou usar ferramentas que já são usadas há 2000 anos atrás. Paulo, o apóstolo Paulo, o romano e judeu Paulo, o maior, com certeza, a pessoa que mais difundiu a graça de Cristo ao redor do mundo, sem comparação com absolutamente ninguém. E ele tinha algo que a gente demorou para aprender, que é a inteligência, né? A inteligência justamente da organização dessa dificuldade da preta aqui, né? Ou dificuldade da preta, ou na verdade a preta está perguntando para ajudar outros companheiros, né? E Paulo, ele evangelizou em muitas cidades, né? Filipe, Coríntio, em Roma, foram muitas cidades e uma região muito grande, né? Uma região muito grande. Se você for olhar no mapa, naquela época a locomoção era tudo a cavalo. Na verdade, cavalo ainda na Ásia, naquela região ali, era muito raro, mas era tudo andando mesmo. Tudo andando, levava-se meses, né? Semanas, dias.
para se locomover de um lugar para outro. E aí surgiu as cartas. Paulo passou a se comunicar com a igreja, ensinar a igreja, admoestar a igreja, tudo através de carta. Ele começou a mandar, lembra as cartas de Paulo a Filipe, as cartas de Paulo a Tito, as cartas de Paulo a Coríntio, as cartas de Paulo aos Romanos. Então aqueles livros que a gente vê na Bíblia, lá no Novo Testamento, do meio para o final do Novo Testamento, depois de Atos dos Apóstolos, onde começam ali Romanos, Coríntios, Colossenses e aí por diante, são as cartas que Paulo enviava para a igreja, ensinando ela. Ou seja, hoje o que nós conhecemos como Zoom, como WhatsApp, como tantas ferramentas, são centenas de graça, gente. São centenas de ferramentas de graça, sem custo nenhum. Essas ferramentas lá atrás era carta, e depois isso virou o rádio, e depois isso virou tantas outras maneiras que existem para que você faça um trabalho sem ter impedimento algum. O problema é que tem líder que tem uma mentalidade pré-concebida, tem muito líder que tem crença limitante. Muito líder que tem crença limitante. Eu só consigo treinar a equipe se eu estiver no presencial. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma ilusão. Eu também tinha essa mentalidade. Olha, o presencial é inigualável. É mesmo? É inigualável? Pois é, aqui em Maringá, a equipe ela registrou crescimentos absurdamente gigantescos e passou um período gigantesco sem o treinamento presencial, mas reunindo pelo Zoom 2 vezes por semana, como ainda estão. E eu tiro o chapéu, falo mesmo que o trabalho que a equipe Gralha Azul fez, nenhuma equipe ao longo do Brasil inteiro, nem sequer umazinha, fez em relação ao trabalho online. Desde que iniciou a pandemia, eles têm gabinete todas as segundas-feiras pelo Zoom, com a equipe, com todos os distribuidores, sem furar nenhuma segunda-feira. Todos os sábados eles têm treinamento nacional da equipe deles, às 7 horas da manhã, todos os sábados, sem furar. Desde que começou a pandemia, eles têm um treinamento por semana online, além do treinamento presencial deles. Aí quando você olha no ranking, os primeiros lugares, eles tudo lá nos primeiros lugares, não é acaso, é o quê? Olha, treinamento, gente. Treinamento, a base do crescimento é treinamento. Então, como fazer para lidar com uma equipe muito longe? Organização. Organização, você tem que organizar, você tem que enxergar a necessidade de cada equipe, enxergar se você vai precisar ir uma vez por mês naquela região presencial, se você vai precisar ir uma vez a cada 60 dias, né? O caso, por exemplo, do Fernando, tem equipe no Goiás, tem equipe lá em Fartura, São Paulo, ele constantemente, no mínimo a cada 60 dias, ele está indo nessas regiões, mas ainda assim, toda semana ele está reunido com essas pessoas, o contato ele é muito íntimo com esses líderes, com essas regiões. Então, assim, minha visão é mais uma questão organizacional, tá? É uma questão organizacional mesmo. Quando tempo a pessoa pode ir a outro cliente, tá? Deixa eu ver. Como falar para a pessoa para melhorar o ciclo de amizade e ele não ficar chateado? Como falar para a pessoa para melhorar o ciclo de amizade e ele não ficar chateado? Esse é uma missão impossível, né? Porque se você falar isso aqui, e aí quando eu vejo quem mandou a pergunta, Fernanda, eu já começo a querer dar risada, Fernanda, porque você é uma pessoa muito sincera, muito direta, então eu consigo escutar a tua voz falando isso pra pessoa, falando assim, mas você tem que melhorar seus amigos, uai. Eu já vejo você falando isso, e tem certas coisas que a gente não pode falar diretamente, a gente tem que mostrar isso na prática. Então, eu pegaria, por exemplo, um relatório de trabalho de 15 dias, nós fizemos nos últimos 15 dias 10 visitas. Essa aqui não vendeu, essa não vendeu, essa não vendeu, beleza. Essa primeira aqui, por que você acha que não vendeu? A pessoa vai dar a opinião dele. Aí você vai mostrar a realidade. Na minha opinião, eu acho que não vendeu por causa disso, por causa disso, por causa disso. Mostre que o ciclo social da pessoa não está favorecendo o crescimento dele. E através disso, você precisa canalizar, porque assim, olha... melhorar o ciclo de amizade, Fernanda, não é uma coisa que se faz do dia para a noite. Então, é outra missão impossível. Você querer que a pessoa mude o ciclo de amizade dele e consiga mudar o ciclo de amizade tão rápido quanto ele precisa para se formar distribuidor no meio do caminho. Não tem como. É igual aprender a nadar enquanto está afogando. Lembra? Acho que eu falei sobre isso ontem. Não vai acontecer. Então... Eu vou dar para você a minha opinião. Se ele é uma pessoa que o ciclo social dele é muito difícil causar venda, ou são pessoas, sabe, que por qualquer que seja o motivo não está prosperando,
eu canalizaria a energia dele para trazer pessoas para o negócio. Porque aí o ciclo social dele pode ser limitado, mas alguém que ele traz para o negócio pode expandir esse ciclo social, levando ele para um lugar de benção. Então, tenta captar isso que eu vou dizer. Olha, às vezes um mau cliente é um excelente indicador. Às vezes aquela pessoa que ele não comprou o produto, ou que ele não serve para comprar o produto, que ele não tem condição financeira, ou que ele nem sequer deu ouvidos ao produto, ele pode se tornar um indicador gigantesco, porque às vezes a pessoa não tem uma visão de cuidar da saúde e ele vai menosprezar tudo que você fizer. Ah, Paulo, eu quero uma técnica de Tandera para vender para todo mundo. Isso não existe, gente. Tem gente que não vai comprar o produto, mesmo que você pinte de ouro e dê para ele de presente. Ele não vai. Ponto. Paulo, qual a explicação para isso? Amado, aí nós temos que fazer um curso de entrar dentro do cérebro da pessoa. Existem pessoas que ele não vai comprar o produto e ninguém é obrigado a comprar o produto. Nós usamos as nossas técnicas para melhorar a nossa experiência com o cliente. Por isso que eu falo, eu não vendo para o meu cliente, ele compra de mim. Eu faço com que ele deseje o produto a ponto de falar, eu quero, quanto custa essa bexiga que eu quero comprar? Então, mediante isso que nós estamos conversando, o melhor caminho para você entender o negócio é fazer assim, olha, às vezes aquele que é um péssimo cliente, ele é um excelente indicador. Ele é um excelente indicador, né? Quando eu digo sobre péssimo cliente, não estou falando sobre mau pagador, estou falando sobre aquela pessoa que não quis comprar, ou que deu muito trabalho, ou que algum tipo de espectro da personalidade de cliente dele é ruim, mas como negócio é maravilhoso. Então vou dar um exemplo para você. A gente tem que saber fazer do limão limonada. Teve um caso agora, se não me engano, no Rio Grande do Sul, da Valquíria, que ela teve um cliente extremamente honesto, uma pessoa muito boa, que entrou em dificuldade. Ele entrou em uma dificuldade financeira normal, como a maioria das pessoas entrou durante o período de pandemia, e ele foi super honesto. Ele falou, olha, não estou tendo condição de pagar, eu quero devolver o aparelho e tal, e tal, e tal. E ela falou, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer indicações que você paga o aparelho. Então, olha como é que é incrível isso que eu vou explicar para vocês. Ele já era usuário do produto, ele já estava tendo um problema financeiro e automaticamente, a partir do momento que ele tinha um problema, ele se motivou a entrar dentro do negócio, ele se tornou distribuidor. O nome dele, se não me falha a memória, é Jesus. Jesus, o nome dele é Jesus, lá do Rio Grande do Sul. Ele era um cliente com problemas, né? Um cliente com problemas que se tornou um distribuidor. Então, dentro da pergunta da Camila Brescia, péssimo cliente sem produto, bom indicador, péssimo cliente, a gente está lidando justamente com aquela pessoa que ele não compra o produto, Camila, pela prevenção na saúde, mas ele compra o produto pela ambição financeira. Então é necessário entender, jamais a gente vai trabalhar com uma pessoa que ele não seja usuário do produto. Nós estamos dizendo que o que é motivo para algumas pessoas não é motivo para outras. Às vezes você desperta numa pessoa a vontade de ser usuário do produto por simplesmente cuidar da saúde, prevenir, por se tornar alguém mais saudável. Já tem outros que esquecem, ele tá nem aí para a saúde dele, ele quer saber de dinheiro. Opa, mas esse perfil que não tá nem aí para a saúde e só quer saber de dinheiro, ele também serve para o negócio. Eu vou ensinar ele a querer gostar da saúde dele quando eu olho para o lado da ambição do negócio. Olha, você não vai entrar no negócio, você não vai ser usuário do produto pela saúde, mas você vai ser usuário do produto olhando para o quanto você quer, mudar de vida. E aí eu apresento o plano de negócio para ele. Então é necessário a gente entender que as pessoas elas têm motivos diferentes. Elas têm motivos diferentes. Um motivo para comprar o produto é a saúde, o outro é o medo, o outro é a ambição de fazer o negócio. Então eu já tive pessoas que eu apresentei o produto uma vez, duas vezes, apresentei o produto para ele e já estava frustrado, porque ele tinha tudo para comprar o produto, era lá de Paranavaí, não comprou o produto em momento algum, e eu falei, não visito mais ele, porque ali ele não quer o produto, eu fiz o meu melhor, não quer o produto. De repente, a gente formou 2 distribuidores lá, e um desses distribuidores, do nada eu chego no evento, ele tá lá participando do evento. Aí eu falei, o que ele tá fazendo aqui? Ele falou assim, rapaz, aquela peça que eu entreguei essa semana é dele. Eu falei, mas como assim, você vendeu para ele? Eu já falei, não acredito, um filho empresarial meu vendeu numa casa que eu não vendi, eu quero entender o que ele fez, que eu quero aprender.
Ele falou, não, eu fui lá para apresentar o plano de negócio para ele. A hora que eu apresentei o plano de negócio para ele, ele pirou a cabeça e falou, eu quero fazer, o que eu tenho que fazer? Eu apresentei o produto para ele, falou, esse é o produto que o Paulinho já veio aqui. Eu falei, mas você tem que ser usuário para você poder fazer o negócio. Ele foi lá e pegou o talão de cheque, fez os 24 cheques, colocou na mão, já fez 2 indicações. Eu falei assim, caramba, como eu sou burro. Eu sou burro. O motivo dele era outro. O que brilhava o olho dele era outra coisa. Não era a saúde dele, era o dinheiro. Paulo, mas que pessoa que prefere o dinheiro do que a saúde? Gente, a maioria. Se você for aí fora, você vai ver que a maioria das pessoas vai priorizar o dinheiro do que a saúde. Eu errei. Eu esqueci que 70% do negócio, do nosso segmento, é o negócio. É o plano de negócio. Eu errei. E fiquei com a carona de tacho. Claro, isso tudo é maravilhoso, é aprendizado. Dali eu tirei dezenas de treinamentos, né, do meu aprendizado. Só que a gente precisa enxergar isso, tá bom? Resumindo aqui a resposta da Fernanda. Como falar para a pessoa melhorar o ciclo de amizade e ele não ficar chateado? Com essas palavras, provavelmente ele vai ficar chateado. O que eu faria, Fernanda, é mostrar para ele através da prática que o ciclo de amizade dele não está conseguindo ter resultado. E fazer com que ele sozinho chegue na resposta de trazer pessoas novas para o negócio. Sentar e fazer uma pequena mentoria com ele. Perguntas poderosas geram respostas poderosas. Você tá achando o resultado? Está contente com o resultado? Então, olha, eu acho que o teu resultado pode melhorar muito. Vamos entender o que está faltando aqui? Vamos. Mostra todas as visitas, mostra o porquê que não vendeu. Faz com que ele abra a mentalidade dele. Fala, é verdade, acho que meu ciclo social, minha lista não tá boa, né? Não tá, mas olha, eu tenho uma solução para você. Quando eu entrei no negócio, minha lista também não era boa. Sabe como é que eu resolvi? Como? Eu fiz isso. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Rapaz, você tá certo, eu acho que você deve fazer a mesma coisa. Ele teve a ideia, ele quis fazer, ele teve a ideia. Vou fazer a mesma coisa, percebe? É diferente do líder que vai lá e manda, faça isso. Às vezes a pessoa, ele precisa que ele mesmo tenha o despertar de fazer o que precisa ser feito, tá? No meio de uma apresentação do produto, o cliente fala, como faço para trabalhar com você? Deixa eu ver se continua. Parei a apresentação, não continua. Tá, então eu vou voltar aqui da doutora Josina. No meio de uma apresentação do produto, o cliente fala, como faço para trabalhar com você? Parei e acredito que ela deve ter falado e apresentei o plano de negócio. Doutora Josina, seria muito interessante entender o resultado disso, tá? Entender o resultado disso. O que eu posso dizer para você é, cilada, Bino, cuidado. Cuidado, todo cliente espertinho, e eu já tive muitos desses, gente, cliente que ele é da área comercial, ele é espertinho. Você está apresentando o plano de negócio e fala, cara, esse negócio deve dar dinheiro, hein? Como é que faz para trabalhar com você? E a gente, no bom coração, fala, nossa, que oportunidade de Tandera. É agora que os Thundercats vão entrar pela porta da sala e eu vou ganhar na loteria. A gente vai lá para a apresentação do produto, a gente perde o nosso foco e apresenta o plano de negócio para ele. E aí o que acontece é que ele não compra o produto e não entra no negócio. Ou entra no negócio e acaba não progredindo. Então eu vou dar a minha dica. Se você entrou dentro da casa do cliente para apresentar o produto, apresente o produto, venda o produto, faça o que você entrou para fazer. E se ele perguntar para você, como é que eu faço para trabalhar com você? Você faça a resposta mais verdadeira possível. Olha, seu João, tem sim uma grande oportunidade que a empresa vai abrir logo logo para novas pessoas na área comercial. Mas o primeiro requisito é justamente o que eu estou fazendo aqui com o senhor, ser usuário do aparelho. Até porque, seu João, a verdade ela é a base da nossa empresa. Nossa empresa é uma empresa cristã, fala um pouquinho da história da empresa, parará. E seria impossível
o senhor vender algo que o senhor não acredita, o senhor trabalhar com algo que o senhor não acredita, e se o senhor acredita, o senhor usa. Então, a primeira coisa que eu digo para o senhor tem sim uma grande oportunidade de trabalhar conosco, mas o primeiro passo é o senhor cuidar da sua saúde, porque sem saúde o dinheiro não tem valia, sem saúde o senhor não vai ter oportunidade de trabalhar conosco. Então, o primeiro passo, qual é o primeiro teste que a empresa faz com uma pessoa que quer trabalhar conosco, que somos uma multinacional? Ver se a pessoa está disposta a cuidar da própria saúde. Porque analisa comigo, se o senhor não cuida do senhor mesmo, o senhor vai cuidar dos outros? Se o senhor não tem responsabilidade com a sua própria saúde, o senhor vai ter responsabilidade com a saúde dos outros? Então, a nossa empresa é uma empresa que visa muito as responsabilidades pessoais. Por isso, justamente, que eu estou aqui. Existe sim uma grande oportunidade para o senhor, mas num segundo passo. Hoje nós precisamos cuidar da sua saúde e da saúde da sua esposa. Ponto. Tranquilo. Claro, gente. Paulo, mas eu tenho uma exceção. Gente, não vamos basear na exceção. Eu, Paulo Júnior, sou uma pessoa que eu sou muito focado. Eu nunca entro na casa do cliente e, por exemplo, fiz a apresentação do aparelho, não vendi, então eu vou tentar vender um bracelete, vou tentar vender uma... Não, gente, eu não trabalho assim. Se eu entrei lá com o meu indicador e nós entramos, identificamos o perfil do cliente para o aparelho, identificamos o perfil do cliente para aquele valor de aparelho, né? Ou é o New Comfort Plus, ou o Gold Life, ou o Diamond, identifiquei o nível do aparelho que ele tem condição de comprar, identifiquei toda a parte de anamnese dele, da esposa, da saúde, do casal, de renda, de tudo. Eu não vou entrar ali dentro... entrar ali dentro e vou perder o meu foco. Eu não sou o tipo de pessoa que entra lá e quer vender qualquer coisa a qualquer custo. Entende? Isso é uma mentalidade um pouco doentia. Eu entrei, não deu o aparelho, vou apresentar o sofá, vou apresentar a poltrona, vou apresentar o bracelete. Pelo menos um bracelete você tem que sair de lá com a venda. Mas isso queima. Porque o cliente, se você não levantou a necessidade do produto, você também não deve ter levantado a necessidade do bracelete. Se ele comprar o bracelete, sabe por que ele vai comprar? Ele vai comprar o bracelete só para se livrar de você. E nunca mais vai comprar o aparelho, nunca mais vai abrir a porta da casa dele. Então, mais uma vez, eu vou ser sincero com você. Sincero. Tenhamos foco. Entrou na casa do cliente para vender o aparelho, faça o teu melhor. Não deu venda, saia dali amigo do teu cliente, com o WhatsApp dele, manda uma figurinha, manda um vídeo engraçado para ele, mantenha contato com ele e nos momentos oportunos você vai entrar ali naquele cliente e vai vender o aparelho. Eu já tive muitos casos, escutei pessoas dizendo assim, olha, se você não vender na hora para o cliente, você não vende nunca mais. Isso é mentira. Isso é um trabalho mal feito. Coloque o máximo de pressão que você puder, porque a venda, se não acontecer ali, ela não vai acontecer mais. Isso é errado. Muitos momentos o cliente não comprou naquele momento por não ter condição. Gente, tem momento que a pessoa não tem condição, isso é normal. Normal, a maioria dessas pessoas da live aqui agora, se eu perguntar, hein, você tem 100 mil para você trocar de carro? Ele vai falar, não, troca não, eu vou botar pressão para ele trocar. Gente, às vezes a pessoa só não tem condição. Por isso que o trabalho tem que ser feito o melhor. Quebre as objeções, entenda com o teu cliente qual que é o problema dele, a ponto do seu cliente se abrir com você. Olha, Paulo, eu tô maluco pelo produto, mas deixa eu te explicar. Eu tive um problema assim, eu realmente tô sem condição de comprar agora. Mas uns 5 meses, gente, vende, daqui uns 5 meses eu vou ter condição. Eu falei, não tem problema, querido, eu quero que o senhor cuide da tua saúde. Se não puder ser hoje, eu não quero que o senhor compre o aparelho com pressão de que eu preciso comprar para agradar. Não, o senhor tem que comprar porque o senhor quer cuidar da sua saúde. Então vamos fazer um combinado? Daqui 5 meses a gente volta a conversar. Não tem problema nenhum, a gente vai mantendo contato até lá, passa o telefone particular e eu vou cultivar isso. Eu mando um videozinho engraçado, mando um áudio e, gente, isso é normal. Tem muita gente que ele é muito preguiçoso do ponto de vista de cultivar o cliente, sabe? De manter contato com o cliente. Então, assim, meu ver, venda, ela não pode ser acaso, venda tem que ser disciplina, né? Disciplina de você manter contato com o cliente, etc, né? Sempre deixar a porta aberta. O que fazer quando o monitor coloca um indicador e este não quiser ficar abaixo dele, sim do distribuidor? Nada. Honestidade ao extremo. Se ele está querendo passar por cima do pai empresarial dele, ele está errado.
Isso chama-se ingratidão, isso chama-se desonestidade. Se o distribuidor for cúmplice disso, o distribuidor também vai sofrer as consequências. E muitas vezes, se isso não chega ao conhecimento da empresa, ele pode não sofrer as consequências aqui na terra, tá? Mas sempre que você injustiçar alguém, você vai sofrer as consequências de alguma maneira. Então é assim, eu sou uma pessoa simples da roça, não tenho nada, falo errado, não sei de nada, mas trouxe alguém de grande potencial do negócio. Foi Deus que abriu essa porta para mim, é do meu direito. Essa pessoa pode crescer muito mais do que eu, essa pessoa não interessa. Nunca mexa em organização hierárquica de rede, nunca. Nunca. O filho empresarial é teu? É teu. Ah, mas eu não gosto do meu pai. Uai, eu também não gosto de um monte de coisa. Tem um monte de coisa que eu não gosto, mas eu sei que se a pessoa me chamou pro negócio, eu tenho que ter gratidão, eu tenho que ter humildade, eu tenho que entender, eu tenho que ser alguém que tem visão de negócio. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para você, a pessoa te trouxe pro negócio, te colocou no negócio e você não quer ficar abaixo dele? Não, cuidado com esse indicador, porque amanhã ele também está tentando passar em cima de você. Não existe isso. Por isso que o distribuidor tem que ter uma conversa franca com o monitor. Olha, o fulano entrou no negócio, eu tô percebendo que ele tá meio desanimado. Eu acredito que é porque ele tá querendo trabalhar diretamente comigo, mas eu quero ser sincero com você. Eu nunca vou pegar o que é teu. Ele é teu filho empresarial. Eu quero pedir permissão para você para trabalhar com ele mediante a tua autorização para te ajudar. Ele é teu filho empresarial. Acabou. Sejam abertos, sinceros, não começa a fazer panelinha. Eu vejo muito distribuidor, com perdão da expressão, que é olho gordo. Tá? Olho gordo, gente, isso é pecado. Isso é pecado. Isso é pecado. A pessoa trouxe um grande, e ele é um coitado, sabe? Uma pessoa simples, fala tudo errado, é um nada. E aí o distribuidor olha e fala, não, mas cara, potencial. Aí começa a fazer de tudo para excluir a pessoa. Já não convida tanto para treinamento, já não insiste tanto, já não chama para ir nas visitas. Nós tivemos visita, né? Você não foi, aí não ganha. Então eu vou assim falar do fundo da minha alma. Gente, sejamos verdadeiros, sejamos honestos, sejamos pessoas boas. Paulo, mas é uma situação complicada. Então eu vou te dar uma dica. Perca o indicador, mas não perca a sua ética. Perca o indicador, mas não perca a verdade. Perca o indicador, mas não perca a sua honestidade. Pelo amor de Deus. Não deixe que nada traga você para desonestidade. Porque se o indicador ele está querendo passar por cima do pai empresarial, também não é uma flor das mais cheirosas, amado. E aí você pega e explica para ele, conversa com ele. Eu entendo você, realmente eu tenho mais experiência, realmente a minha apresentação é melhor, mas deixa eu te explicar uma coisa. Eu estou no negócio há 2 anos, ele está no negócio há 2 meses, ele vai aprender. Posso te dar um conselho? Amanhã ou depois você também vai colocar alguém no negócio que talvez pode ser melhor que você. E se essa pessoa falar assim, olha, não quero ser filho dele, qual que vai ser minha postura? A mesma que eu estou tendo com você, honestidade. Você que trouxe, é seu direito. Você que trouxe, ninguém tira. Então, eu vou ser sincero. Cuidado, distribuidores. Cuidado para a gente também não se impressionar com algumas coisas e acabar passando os pés pelas mãos. Nada justifica tirar alguém de outra pessoa, tá? Nada. Ah, Paulo, mas teve uma exceção, cara, queridos. Teve uma exceção lá na Macedônia. Tá bom, teve uma exceção, mas isso não é base, tá bom? Tem muitas perguntas boas aqui. Nossa, muitas perguntas boas mesmo. Eu vou responder só mais uma. Qual o maior inimigo do vendedor no momento da negociação do preço com o cliente? O maior inimigo, na verdade, são 2, tá? São 2. Ansiedade e levantamento de necessidade mal feito. Gente, sim, vou falar do fundo do coração. O preço não é um problema quando o cliente entende o porquê. Tá? O porquê. Por que eu tenho que ter esse produto? Por que eu preciso desse produto? Por que esse produto precisa fazer parte da minha vida? Essa resposta faz com que o valor do aparelho ele seja insignificante, obviamente. O valor agregado do aparelho é alto, não é barato, mas ele se torna insignificante pelo tamanho e a grandiosidade
da visão que você deu do porquê ter o aparelho. E o problema número 2 é a ansiedade. Vamos lembrar que a ansiedade, ela significa medo, tá? Eu poderia dividir só essa resposta em duas partes, medo e ansiedade, mas são a mesma coisa. A ansiedade é medo do futuro. E tem muita gente que ele é medroso para falar o valor do aparelho, mas por que ele é medroso? Porque nem ele acredita piamente que o valor do produto é muito barato se comparado com a utilidade do produto. E eu falo muito isso, falo, gente, olha, o distribuidor que tem medo de falar o preço, distribuidor que tem ansiedade para falar o preço, é a pessoa que não confia no produto, na certificação, na eficácia, na tecnologia, e pessoa que acha o produto caro. Eu vou ser sincero, Paulinho, eu acho que o produto tinha que ser no mínimo o dobro do valor, o mais em conta. A gente tinha que começar vendendo o produto a 17, 18 mil. Por quê? Porque você entra hoje numa Casa Bahia, você entra hoje lá numa Ortobon, você entra hoje esse monte de colchão de mola, de espuma convencional, tudo quanto é tipo de colchãozinho box hoje está sendo vendido a 4, 5 mil reais sem tecnologia nenhuma, de mola, que é um veneno para a saúde, com espuma de má qualidade, com 5 anos de garantia, com tecido lixo, com tudo que não presta. Aí o cara olha para o nosso aparelho, com 15 anos de garantia, com massagem, com vibroterapia, com cromoterapia, com magnetismo, com infravermelho, com super infravermelho, com infravermelho HE+, antioxidante, com toda a tecnologia, ele vem... Gente, como que eu vou ter medo? Alguém de vocês já viu a Ferrari fazendo propaganda na televisão? Não, gente. Qual carro que faz propaganda na televisão? Aquele que precisa se vender. Você vai ver propaganda do Uno, do Gol, da Toro, você vai ver propaganda de caminhoneta, você vai ver esse tipo de carro até 200 e poucos mil reais. Partiu de um determinado momento para frente, você não vai ver propaganda de Land Rover, você não vai ver propaganda de Ferrari, você não vai ver propaganda de Porsche, você não vai ver esse tipo de carro fazendo propaganda. Por quê? Porque sabe do valor que tem, sabe do carro que é, e quem entra ali dentro já entra sabendo o valor que é o carro, já entra sabendo o que é. Mas o que é isso? É consciência do valor do produto. Mas quem que passa essa consciência para o cliente? Sou eu. É eu que mostro a grandiosidade, é eu que mostro o valor, é eu que mostro a tecnologia. Gente, eu vou fazer isso para vocês o mais urgente possível. Vou fazer uma apresentação da pasta minha completa. E eu não é arrogância o que eu vou dizer. A minha apresentação da pasta é feita para o cliente ficar maluco para ter o produto. Porque eu apresento o produto de uma maneira que o cara ele fica pirado. Gente, eu quero ter esse produto. Você é doido, eu preciso ter. Eu quero, cara, magnetismo, nossa, que incrível. Mas eu não vou falar da quantidade de pastilha, da tecnologia, de 800 Gauss. Eu não vou falar de nada disso, porque não é isso que vende. O que vende é o cara falar assim, eu preciso desse produto. Meu Deus do céu, eu preciso desse produto. Então, como corrigir, Cal, essa pergunta que você está falando aqui? Teatrinho. Teatro do fechamento de venda, para mim é a técnica mais útil dentro da sala de treinamento. A melhor de todas é na casa do cliente, ok? Mas entendendo que você possa estar preocupado com alguém da sua equipe ou com essa dificuldade, eu faria o teatrinho 1000 vezes. Levantar a necessidade. Levanta a necessidade, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Faz uma reunião de brainstorm. O que é brainstorm? É tempestade do cérebro. É quando todo mundo senta na sala para dar ideia. Pega um quadro lá, senta e fala assim, gente, vamos dar ideia de levantamento de necessidade. Cada um levanta aqui e levanta uma necessidade de uma maneira. Aí um levanta a necessidade. Ah, essa foi boa. O outro senta. Vem o outro. Ah, essa foi boa. Vai anotando. 20 pessoas, 20 tipos de levantamento de necessidade. Legal, vamos brincar de quebrar objeção agora? Vamos, então vamos criar aqui 30 objeções, ok? Eu tenho um treinamento meu chamado 100 objeções, que ele é escrito com o número 100, né? 100, 100 objeções, onde na sala, todos que estão na sala, todos ali os distribuidores, indicador, monitor pré, vocês vão levantar 100 objeções, eu vou quebrar as 100 objeções, mostrando que não existe objeção que não pode ser quebrada. Por quê? Porque, gente, de verdade, o povo hoje não estuda, não treina. Então minha dica para cada um de vocês, vai para dentro da sala de treinamento, faz o teatrinho, se aplica, levanta a necessidade, e a ansiedade, o medo, atrapalha demais. Como que eu faço isso e ir embora? Quando eu tenho certeza do valor do produto, quando eu tenho certeza do que eu estou apresentando para o meu cliente.
Já passamos do horário, Deus abençoe vocês. Até amanhã, às 7 horas da manhã, se Deus quiser. Não se esqueçam, domingo às 9 horas da manhã, nós temos treinamento nacional para todos, indicadores, monitores, pré-distribuidores, distribuidores e graduados. Deus abençoe vocês e até amanhã, 7 horas da manhã, se Deus quiser. Valeu!